Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Denise Tontiossi. Essa é a disciplina de Economia e Mercado, aqui no IFRO. Nós estamos aqui no campus de gravação, Campus Porto Velho, Zona Norte, no estúdio de gravação do nosso IFRO. Atrás de mim tem uma tela branca, com os pontos conectados. Do meu lado está escrito EAD, Mudando Realidades. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, estou usando roupa social clara. E vamos agora para a nossa aula falar um pouquinho sobre economia de Rondônia. Essa aula conclui a disciplina de Economia e Mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre dados mais práticos sobre a economia de Rondônia. Vamos apresentar então os conteúdos. A gente vai falar de uma situação mais atual da conjuntura produtiva de Rondônia, características da produção, quais são as atividades agropecuárias que estão sendo desenvolvidas, a questão industrial, os serviços e a exportação aqui no estado. Vamos investigar a estrutura produtiva de Rondônia e descrever suas principais atividades econômicas. Começando então pela evolução do PIB de Rondônia, no período de 2010 e 2021. A gente vai ver um período aí de bastante crescimento, pujança aí, né, no estado, mesmo o ano de 2020, que foi um ano muito difícil, marcado pela economia, mês de 2021, novamente uma economia marcada aí por crises econômicas. A gente vai ver que a produção interna bruta, produção de riqueza do estado, vem crescendo, né, acumulando aí mais 50% de crescimento nesse período. E a gente vai ver outros dados muito interessantes também, que são os dados per capita, aquele dado que a gente vê o PIB divide pela população, então acha por pessoa. Vai ver que em 2023 o PIB per capita de Rondônia ficou em R$55 mil anual, né, por pessoa, 55 mil anos, 55 mil reais por ano, por pessoa aqui no estado. Acompanhando uma onda de crescimento que a gente vê muito próxima, muito parecida com o que a gente viu ali no dado do slide anterior. A gente fala do PIB, o PIB passado, aquele dado passado vinha até aqui, né? A gente pode, vou voltar para vocês darem uma olhadinha. Ele vinha só até 2021, tá vendo? É que eu tô com um dado ainda mais atualizado, a gente está indo com o dado de 2022 e 2023, que além daquele crescimento todo, a gente aumentou a inclinação da curva. Então aumentou ainda a produção de riqueza no estado nesse período. Rondônia está acima da média nacional na renda per capita, traduzindo aí um estado relativamente novo, com produção de riqueza consideravelmente alta. Vamos falar das características da produção do estado? Como está organizada então essa produção? O que a gente tem de agropecuária, de indústria, de serviço? A gente observa aí que 60% da economia, quase 65%, né, 64,2%, está nos serviços. 20% é agropecuária, 15% está na indústria. Esse dado de 60% nos serviços é muito comum da economia brasileira, a nossa sociedade é organizada assim. Não quer dizer que a indústria e a agricultura não seja importante, pelo contrário. Geralmente é a indústria e a agricultura que gera assim, a primeira atração de recurso para aquela região. E depois o jeito que aquele recurso ele é distribuído na sociedade, muitas vezes é por meio da combinação de vários serviços. Pode pensar assim, uma empresa grande e como que ela se assessora, se relaciona com a economia daquele mercado. Ela contrata várias outras empresas, ela contrata várias pessoas para prestarem serviços. Então, no Brasil, esse dado, 60% a 70% da economia ser serviços, acompanha uma tendência mundial de como a gente monitora o PIB e tem a ver com esse consumo interno da produção e a geração de várias relações comerciais de serviço. Mas eu queria dizer que existe um peso muito importante no que não está no serviço, em como é a composição do restante do PIB. A gente observa que aqui em Rondônia a agropecuária é muito importante. A gente vê esses dados de 20% vai acima um pouco da média nacional e a gente entende aí como a agropecuária é importante para o estado e o que ela representa então ao longo do tempo. A gente pode acompanhar esse dado que é mais histórico, a gente está aqui com dado desde 2010 até 2021. Aqui nessa tabela eu vou ter todas as atividades, então aqui vai somar 100. Essa linha vai somar 100 para todo mundo. E aqui a gente tem o que vai usar para somar 100. Serviços, como eu falei, fica entre 60% e 70%. Né? Tá aqui.
O que vai mudar é a composição entre a agropecuária e a indústria. Vai ter um momento que a indústria tinha um peso maior aqui para Rondônia. Olha lá, em 2010, 22% do PIB era indústria, hoje em dia é só 15%. A gente está passando por um processo, então, do que a gente assiste a indústria diminuir em importância. O máximo que a gente tem na nossa tabela aqui é em 2011, quando a indústria chegou a 25% quase do PIB, 24,5%. A partir daí, ano após ano, a gente observa uma tendência de queda. E isso é o processo de desindustrialização, que a gente chama. Não quer dizer que necessariamente está diminuindo o volume, né? Às vezes está só a proporção ao PIB. Ele só está crescendo muito menos do que o restante do PIB está crescendo. É uma tendência que o Brasil observa, é uma tendência de empobrecimento, de importação de produtos industrializados, é uma tendência muitas vezes o governo gostaria de reverter. E a gente vê alguns esforços, né, na tentativas de trazer complexidade para o processo produtivo local, trazer processamento para os grãos produzidos aqui, com novos cerealistas, secadoras de café, trazer complexidade para a produção das carnes produzidas aqui, do peixe, da carne de bovina, do porco, que pode ser embalada a vácuo, pode ser produzida no estado assim, mais de processamento mesmo, industrialização. Além disso, a gente poderia estar fazendo coisas mais complexas, né? Dessa carne, poderia estar fazendo outros produtos como charque, carne maturada, ou as linguiças, assim, embutidos, outros produtos. São estratégias a serem adotadas no futuro, porque a gente sabe que, na verdade, a indústria, ela traz muita remuneração para a mão de obra, ela traz muita agregação de valor, e ela tem uma possibilidade de mercado internacional que é aberto, e que a gente entende, assim, por muita evidência empírica, que os países ficam ricos pela industrialização. Pode pensar na lista aí dos 10 países mais ricos do mundo, são todos países bastante industrializados. É uma tendência muito forte no mundo, não tem como ir longe disso, isso é da Revolução Industrial, tem 200 anos que a gente fala dessa estratégia de enriquecimento, e os estados precisam focar nisso, e isso aí é um ponto negativo aí para a economia de Rondônia, essa perda desse potencial industrial nos últimos anos. Vem ocupando esse espaço o crescimento da agropecuária. Esse é o estado caracterizado pela sua agropecuária, mas isso vem ainda por cima crescendo ao longo do tempo. Vocês conseguem acompanhar esses dados? De 11, 10, 12, aqui é para 13, 15, para chegar aqui em 20% em 2021. E crescimento da agropecuária, então, ele precisa ser detalhado. Em 2021, a agropecuária aumentou e sua participação na economia rondoniense foi impulsionada pela contribuição da agropecuária, inclusive devido ao apoio à pecuária, cultivo de café e da soja, a silvicultura e extração vegetal e aos serviços relacionados a essa extração. Quando a gente vai falar do setor de serviços, a gente vê que a administração, a defesa, a educação e a saúde pública e a seguridade social representam as atividades de maior participação na economia de Rondônia. Por isso que eu falei que em torno de 60% é um número mais ou menos até normal, até comum, porque quando a gente fala em saúde pública, educação pública, seguridade social, que é o INSS, isso aí cobre muito da economia brasileira e a gente tem esse dado muito volumoso do setor de serviços quando a gente olha os dados de quase todos os estados no Brasil. Falando então da exportação, a gente fala de um grande setor que tem potencial para ver crescimento, para trazer riquezas. A gente falou sobre a importância do comércio, o comércio internacional nas últimas aulas. A gente fala que as exportações de Rondônia são impulsionadas pelo agronegócio, com destaque para soja, carne bovina, que tanto fresca quanto congelada, com destaque para o milho, café, que lideram a pauta, o tambaqui e o cacau também estão crescendo, né? O cacau está com esse preço internacional muito elevado nos últimos anos, o que favoreceu muito, assim, o Brasil escapou ileso aí de uma vassoura de bruxa que atacou vários produtores de cacau, e Rondônia tem aí expandido suas produções também de cacau. O estado consolidou sua posição como um grande exportador no Brasil e alcançando recordes históricos e tendo a China como principal destino para a sua produção. Então, acompanhando aí o crescimento do mercado chinês, que vem aumentando a qualidade do produto consumido, vem consumindo cada vez mais, além dos produtos vegetais também, produtos animais, que estão tendo mais valor agregado aí para a nossa região. A gente vem aumentando nossas exportações, o que vem puxando o crescimento econômico do estado de Rondônia nos últimos anos. E na pauta exportadora, a gente observa com detalhe o sucesso aí do agronegócio em Rondônia.
Isso vem sofrendo investimentos do governo, mas também novos investidores de outras regiões migrando para cá, com detalhe para a soja, que vem ganhando espaço no estado de Rondônia. O estado de Rondônia ele foi aberto suas fronteiras agrícolas muito mais recente do que outros estados, então ele foi mata por muito mais tempo. E é muito comum que quando tira-se a cobertura vegetal de mata original, a primeira atividade econômica é a pastagem, né, e a produção de gado. E Rondônia por muito tempo produziu bastante gado, ainda produz muito, mas é bem normal também que depois de um certo tempo a gente vai dar espaço do gado para atividades que são mais lucrativas, que são as atividades de agricultura mesmo, por exemplo, a soja. A soja é uma atividade que tem se provado muito vantajosa aí para o Brasil inteiro, se tornando uma grande produção de soja, e Rondônia vem passando por esse processo, que a gente está tendo aí vários que eram pastagens, estão sofrendo essas reformas, para ter todo o processo de aplainar a terra, corrigir o solo, plantação para aceitar a mecanização que a soja é exigida para ser produzida nessa escala global. E isso vem trazendo muita produção de riquezas para o Estado vem aumentando ainda a sua pauta exportadora e concentrando nesses produtos agrícolas, trazendo perspectiva de maior crescimento ainda para os próximos anos e uma visão muito positiva do cenário que Rondônia apresenta. Então fica para a gente aí essa visão bem otimista para os próximos anos e nosso pensamento em como trazer cada vez mais complexidade para as escalas produtivas para o estado de Rondônia. Essa foi a nossa aula sobre Economia Regional de Rondônia. Essa é a disciplina de Economia e Mercado, do IFRO. Espero que você tenha aproveitado e acompanhe com a gente as atividades e acompanhe as leituras da disciplina. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.